nossa bolsa, a gente vai usar esse fio aqui, né? Que é o fio náutico. Ele é um fio com 5 milímetros, né? E também o tex dele é 2.400. Para esse tipo de fio, você pode usar a agulha de número 5 a 7. Se você tem um ponto que ele é mais apertado, você vai poder usar, então, a agulha número 6, né? Eu vou usar aqui na minha bolsa a agulha número 5. Então, a minha que eu vou utilizar vai ser 5 milímetros, né? Então, tá. Para começar a nossa bolsa, a gente vai fazer uma correntinha e vai deixar mais ou menos 1,5 metro de fio, que a gente vai utilizar depois. E aqui a gente vai utilizar, então, 30 correntinhas. Então, eu já fiz aqui a minha laçadinhas, né? A minha laçadinha tá pronta. E agora, vamos começar, então, a fazer as 30 correntinhas. Então, fiz uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou terminar aqui as 30 e já volto mostrando pra vocês como que tá ficando. Então, eu fiz as 30 correntinhas, então, né? Aqui, ó. Agora, então, vamos vir com pontinhos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. A gente vai percorrer a carreira toda em ponto baixo, né? Um ponto baixo para cada correntinha. Então, essa vai ser a nossa carreira vai ser toda assim, então. Um ponto baixo para cada correntinha. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada corrente. Então, já fizemos ali 2. 3. Então, cada correntinha é um ponto baixo. Então, pessoal, agora a gente terminamos, então, né? Os 30 pontos baixos, né? Um ponto baixo para cada correntinha, né? E chegamos no finalzinho aqui. Aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos nessa última correntinha aqui. Então, nesse mesmo espacinho, a gente vai fazer 3 pontos baixos, né? Então, assim. 1. Que aqui vai ficar a nossa voltinha, então, da nossa bolsa, né? O cantinho mais arredondado. Então, temos que fazer 3 pontos baixos. 2. E agora, a gente vai fazer o último, ficando com 3 pontos baixos. Já fizemos a voltinha. Ficamos aqui pra voltar, ó. Então, deixamos esse fio que a gente deixou separado aqui, né? Que a gente vai ocupar depois. E voltamos aqui, então. Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, agora, a gente volta fazendo aqui, né? Um ponto baixo para cada ponto de base. Você fez 3 pontos baixos aqui. Então, vamos continuar. Um pontinho baixo para cada ponto de base. A gente não vai fazer aqui, né? Nesse espacinho que ficou, que a gente pegou aqui. A gente vai vir já no próximo ponto baixo e já vai fazer, então, outro ponto baixo. Então, vamos
vir no próximo, né? A gente já ficou viradinho aqui, já estamos voltando, então, né? Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, né? Então, esse vai ser o fundo da nossa bolsa. Então, viemos aqui. No começo, ela é mais difícil um pouco de fazer, né? Depois, a gente vai conseguindo fazer melhor. Então, vai ficando dessa maneira aqui, ó. Então, vou fazer aqui, né? Um ponto baixo para cada pontinho de base. E quando chegar aqui, a gente vai fazer o mesmo processo aqui. Então, pessoal, voltei aqui para falar para vocês. Aqui, ó, no ponto baixo, vai ficar com essa... Aqui, ó, com essa correntinha aqui, ó, esse espacinho aqui. Aqui a gente vai fazer, ó. Porque parece que não vai dar certo, mas dá certinho, ó. Então, fica certinho assim. Pega aqui, ó, que esse fio náutico, ele é um fio mais resistente, né? Então, tem que ficar bem fechadinho. A gente vai pegando, então, nessa laçadinha aqui, né? Pra fazer o nosso ponto baixo. Ficando dessa maneira, então, o nosso fundo da bolsa bem fechadinho. Ficando assim, então. Pegar nessa laçadinha aqui e fazendo, então, um ponto baixo para cada ponto de base, né? Então, vai ficando dessa maneira aqui. Então, pessoal, chegamos aqui no final, né? Toda a nossa carreira com pontos baixos. Agora, a gente, nesse último ponto baixo aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos nesse mesmo espacinho, né? De um ponto baixo. Então, fizemos 2, 3 pontos baixos. Então, a gente não vai fazer aqui, né? A gente vem aqui já no ponto baixo, fechando com ponto, então, baixíssimo, né? No próximo ponto baixo. Então, que fica mais fechadinho o fundo da nossa bolsa, né? Aí, vocês vão arrumando depois, né? Pra ela ficar bem... Arrumando os pontos, que é um fio um pouco diferente, né? Diferente da linha, né? O náutico, então, ele é um pouco mais resistente pra bolsa, né? Agora, vamos continuar fazendo ponto baixo até chegar aqui de novo, né? Então, um ponto baixo para cada ponto de base, né? Então, voltamos fazendo a carreira de pontos baixos para cada ponto de base. Então, vai ficando dessa maneira aqui. Ponto baixo. Ele fica mais resistente para fazer no começo, depois ele já vai ficando bem mais fácil, né? Também, para quem nunca trabalhou com fio náutico, à medida que vai fazendo, vai pegando mais o jeito de lidar com o fio, né? Então, a gente vai seguindo fazendo aqui, então, um ponto baixo para cada pontinho de base, né? Então, chegamos aqui novamente, né? Nos nossos 3 pontinhos que a gente fez aqui, né? Dentro do espacinho. Agora, em cada ponto desse que a gente fez 3 pontos, né? Cada ponto vai ganhar um aumento, né? Então, vamos vir aqui no primeiro ponto baixo, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo espacinho. 2 pontos baixos.
Vamos vir no próximo, vamos fazer 2 pontos baixos. Então, vamos ficar aqui com 3 aumentos, né? Então, vamos vir aqui, vamos fazer também 2 pontos baixos. Então, vamos ficar com 3 aumentos de 2 pontos baixos em cada pontinho de base que a gente tem aqui na voltinha, né, da nossa bolsa. Então, ficando dessa maneira aqui. Então, agora, a gente vai voltar fazendo pontos baixos, né? Para cada pontinho de base novamente, né? Até chegar no final ali, para fazer nossos aumentos da mesma maneira que a gente fez aqui. Então, agora é um ponto baixo. Para cada ponto de base. Então, cheguei aqui ao final, né? Percorri toda a carreira com ponto baixo. E agora, vou vir fazer nossos aumentos aqui, né? Que nem a gente fez antes, ó. Então, cada pontinho que a gente fez aqui, né? Nesse espacinho dessa correntinha aqui, a gente vai fazer, então, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, a gente vai fazer 1, 2 pontos baixos. No próximo aqui, né? Mais 2 pontos baixos. Então, vamos ficar com 3 aumentos aqui também. E aqui no último, então, mais 2 pontos baixos. Então, a gente fica com 6 pontos baixos aqui no final da nossa peça, né? Então, ficando dessa maneira aqui. Então, a gente vai deixar esse aqui, vai vir direto nesse ponto baixo aqui, fazendo um baixíssimo. Deixemos aquela correntinha ali, né? E viemos direto, então, para ficar mais fechadinha aqui a nossa bolsa, né? Agora, a gente já fez, então, né? O aumento aqui, ficamos com 6 pontos baixos aqui. E aqui também ficamos com 6 pontos baixos. Agora, a gente vai percorrer toda a carreira fazendo pontos baixos para deixar o nosso trabalho nivelado, né? Pra gente começar o ponto. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fizemos 1, 2, 3. Então, vai ser feito assim agora. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, agora, não vamos mais fazer aumentos, né? Vamos só percorrer toda a carreira e em pontos baixos, então, por toda a carreira. Chegamos ao final aqui, né? Então, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E tá pronto o fundo da nossa bolsa, né? Agora, não precisamos mais vir, né? E fazer as carreiras fechando assim. Vamos circular, então, em volta agora, né? Com outro ponto. Então, a gente vai fazer para essa bolsa o ponto fantasia. Claro, se a gente quisesse fazer também com pontos baixos, toda ela com pontos baixos, poderia ser feito ela toda com pontos baixos, né? Que agora ela já tá, então, o fundo dela está pronto, ficando dessa maneira, então, né? Mas a gente vai fazer com esse ponto fantasia que fica bem bonito e é um ponto bem fácil de fazer, né? Então, pessoal, a gente vai começar o nosso ponto fantasia. Mas antes de nós começar o ponto fantasia, eu queria relembrar com vocês, então,
aqui o nosso aumento, para não ficar dúvida, né? Então, aqui a gente fez 3 pontos baixos, né, na última correntinha. E em cada um dos 3 pontos baixos, a gente fez 2 pontos baixos como um aumento. Então, para ficar arredondado assim, ó. E da mesma forma, a gente fez dos dois lados, né? Então, ficou dessa maneira. Que assim, a gente deixa o nosso fundo na nossa bolsa arredondado dessa maneira. Nós tínhamos 3 pontos baixos, depois a gente ficou com 6 pontos baixos, por causa do aumento que a gente fez, né? Então, agora, a gente vai vir fazendo o ponto fantasia, né? Que é o ponto baixo centrado. Então, a gente vai vir aqui, já fechamos com uma correntinha, né? A gente vai vir não aqui, nesse espacinho aqui, mas dentro desse Vzinho aqui, ó, que tem. Vai vir aqui, né? E vai fazer um ponto baixo centrado. Então, a gente vai puxar aqui o fio, ó, assim, dessa maneira, e vai fechar assim. Vai voltar aqui de volta nesse mesmo, né, espacinho do Vzinho, vai buscar a linha lá, né? E vai fechar assim. Então, esse é o nosso ponto baixo centrado. A gente não vai fazer esse aqui, vai vir no próximo, vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Então, eu puxo aqui, né, dentro do Vzinho, né? Faço assim. Vou fazer mais um ponto dentro desse mesmo espacinho. Dessa maneira aqui. Então, esse é o nosso ponto baixo centrado. A gente vai fazer agora, por toda a carreira, vai ser essa nossa repetição. Eu não faço esse ponto, eu venho no próximo, dentro do Vzinho aqui, ó. Não pego aqui nas duas laçadinhas, né, como habitualmente a gente pega, mas a gente vem aqui, ó, nesse espacinho aqui, e pega, então, e faz o ponto centrado, né? São 2 pontos centrados para cada pontinho de base, sendo que a gente faz um e o outro não, né? Então, esse aqui eu não faço, eu venho no próximo. E vai ser assim por todas as nossas carreiras agora, com esse ponto baixo centrado, né? Fiz um, faço mais um no mesmo espacinho. Ficando, então, dessa maneira assim, nosso ponto fica bem bonito e não é difícil, né? Então, ó, eu não faço esse, eu venho no próximo, dentro do Vzinho, pego a linha, né, deu a laçada aqui, vou fechar, volto novamente no mesmo espacinho, vou puxar a linha, né, o fio, e vou fechar de novo. Então, ficando assim. Não faço esse, venho no próximo, né? Então, vai ser sempre assim, a gente vai deixar um sem fazer e vai vir no próximo, então. Assim, vai ficando nosso ponto baixo centrado, né? Ele fica meio assim de atravessadinho, né, pro lado. Mas é uma maneira também de deixar nossa bolsa mais firme, né? Então, ela vai ficar bem firme, né? Então, não faço nesse, venho no próximo. Dessa maneira aqui, né? Faço mais um dentro do mesmo espacinho e puxo a laçadinha. Ficando dessa maneira assim. Então, a gente vai percorrer toda a carreira dessa mesma maneira, né? Não faço esse, venho nesse. Agora, vai ser carreiras de repetições, né? A gente vai fazer, então, as carreiras com ponto centrado, né? Deixando de fazer um ponto, vem no outro, no próximo, no ponto seguinte, né? E daí faz um ponto, 2 pontos centrados, né? Então, vai ficar com 2 pontos centrados, cada pontinho de base falhando um, né? Ficando dessa maneira aqui.
Então, pessoal, de novo, falando pra vocês, não faço esse, não pego aqui nessa laçadinha, pego no meio aqui, né? Ó, aqui no Vzinho, né? Pra fazer, então, o nosso ponto centrado. Então, terminamos a nossa base, né? De bolsa, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhe esse vídeo. Se vocês quiserem fazer também, né, com essa base aqui, vocês podem fazer com o fio também, né, da Barroco, né? Agora tem um fio novo que pode ser feito, né, que é um fio bem firme também para bolsa, vocês vão poder estar confeccionando com essa mesma base. Então, eu já fiz aqui, né, as minhas carreiras, né, de volta da bolsa. Eu vou medir para vocês aqui, para mostrar com quanto ficou, então. Eu falei para vocês, né, de 16 a 20 carreiras, né? Mas eu fiz aqui a minha com 23 carreiras. 23 carreiras, né? Então, pode ser feito com 23 carreiras para ficar um tamanho médio, né? Um tamanho bom de bolsa, né? Aí vocês, quando fizerem, vão ver, né, também se querem aumentar, se tá vendo que tá ficando, não tá ficando muito do tamanho que vocês gostarem, vocês podem aumentar mais, né? Vai depender de vocês. Então, a minha ficou assim com 23 centímetros, né? Vamos ver de largura também, já vou deixar aqui pra vocês verem, ó. A largura dela, né? Então, tá com 29. A largura não tem como, né, como aumentar, né? Então, só vai dar para aumentar as carreiras para cima. Então, esse tamanho ficou com 23 centímetros, né? A minha bolsa. Aí, pessoal, aqui, nesse lado aqui, ó, dos dois lados, a gente vai fazer um ajuste na bolsa, né? Para ficar, então, bonitinha assim, né? É opcional. Se quer deixar, eu gostei também assim, ó. Pode ser deixada ela dessa maneira aqui, né? Sem fazer o ajuste, mas fica bonitinho então com o ajuste aqui, né? Aí, pra fazer o ajuste, a gente vai deixar ela retinha, né? E vai fazer o ajuste. Eu gostaria de mostrar pra vocês aqui que o ajuste, ele tem que ser feito aqui, ó. Então, o primeiro ajuste eu já fiz, né? Vocês viram como é que ficou, se vocês querem fazer o ajuste. Se vocês não quiserem fazer o ajuste, pode continuar assim, né? Mas eu deixei aqui pra fazer o ajuste junto com vocês, pra vocês verem, então, como que se faz o ajuste, né? Então, eu chego aqui, deixo 2 pontos, né? Sem fazer, né? Que é, cada desenho é um ponto, né? Na verdade, são 1, 2, né? 2 pontos formam o desenho, né? Então, eu deixo 2 vezes assim, né? Eu deixo uma vez aqui e mais uma vez aqui. Ficamos, então, com 2 vezes, né? 2 pontos. Eu conto o ponto, esses 2 como um ponto só, né? Então, é um ponto só que eu tô contando. Então, eu digo assim, então, esse é um ponto, esse é outro ponto, né? Que forma, então, o ponto fantasia, o desenho do ponto, né? Então, eu deixo esses 2 pontos aqui e vou vir, então, aqui, ó. Deixei os 2 pontos, né, sem fazer. Vou vir aqui no terceiro ponto. No terceiro ponto, deixei esse, venho aqui no terceiro ponto e vou colocar a agulha aqui, ó. No Vzinho desse segundo ponto aqui, né? Vou colocar aqui e vou vir aqui no segundo, daí deixo esse ponto e esse outro ponto e venho aqui, ó. Não lacei a agulha, né? Só introduzi a agulha aqui. Daí, eu deixei, então, esses 2 pontos sem fazer, né? E daí, eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Ó. No segundo ponto, né? Nesse Vzinho aqui. E vou laçar a agulha dessa maneira assim, ó.
Esse para fazer o ajuste, né? Então, vou laçar assim. E vou puxar aqui. Pra fazer, então, esse ajuste, né? Então, posso puxar ela bem, que fique bem puxado o fio, né? Eu deixei de fazer 2 pontos. Fui nesse ponto, deixei 2 pontos sem fazer, introduzi a agulha aqui, né? Deixei esse ponto sem fazer e vim direto aqui, introduzir aqui de novo, né? Assim, ó, vou fazer de novo, ó. Então, eu tenho que fazer 2 vezes esse mesmo processo, né? Então, eu vou vir aqui de novo. Vou vir, deixo esse sem fazer, venho aqui nesse outro ponto, né? No segundo aqui, ó. E vou tirar a minha laçada de novo. Ficando dessa maneira aqui, ó. Então, pra dar esse formato de ajuste da nossa bolsa, né? Aí, eu puxo os dois. Eu puxei antes os dois juntos, agora puxo de novo os dois juntos, né? Não faço laçada na agulha, né? Então, ficando dessa maneira assim. Pra dar, então... Pra dar esse visual na nossa bolsa, né? Fica bem bonitinho assim, né? Com esse... Ele dá uma ajustada, né? Aqui. É dessa maneira. Eu vou fazer de novo, vou desmanchar aqui, vou fazer de novo, né? Pra vocês pegarem, pra verem bem, ó. Então, eu tava fazendo a carreira, né? Cheguei até aqui, vou deixar esses 2 pontos sem fazer. Então, eu vou vir aqui, ó, no terceiro ponto, nesse Vzinho aqui, e vou só introduzir a agulha no ponto, ó. Vou falhar esse ponto aqui e vou vir nesse daqui, ó. Por trás, a agulha aqui, né? Ó, dessa maneira. E daí, vou pegar aqui, eu deixo, então, esse ponto sem fazer de novo, né? E venho nesse segundo ponto aqui, ó. Nesse segundo ponto aqui, ó. Pego a laçadinha, pego aqui por trás e laço aqui, ó. Laço. E daí, eu vou tirar o ponto. Tirei o ponto, né? Junto ela bem juntadinha pra ficar bem firmezinho, né? E dou a laçada aqui. Ó. Eu vou vir de novo. Aqui, ó. Vou abrir aqui, vou vir de novo nessa mesma ponto que eu fiz a laçadinha. Vou voltar lá de novo, né? Pegando aqui de novo. É 2 vezes no mesmo ponto, né? E volto de novo, então, fazendo, ó, e faço a laçadinha. Então, vai ser dessa maneira aqui que a gente vai fazer o ajuste. Daí, vai ficar bem assim, pra gente puxar bem puxado, né? Pra ficar bem ajustinho. Aí, ficou dessa maneira, então, o nosso ajuste, ó. Dos 2 lados, temos o nosso ajuste aqui, ó. Da nossa bolsa, né? Vai ficar ajustada assim. Vai ficar bem bonita, então, nossa bolsa. Aí, a gente terminou aqui, né? A gente vai continuar, então, com pontos, como a gente tava fazendo antes, né? Os pontos, os mesmos pontos. A gente vê, olha bem aqui, ó, vê que tá aqui. Vem aqui no próximo ponto, então, né? E vai fazer o ponto baixo vazado, né? Então, eu venho aqui. Vou tirar um ponto, né? Venho de novo no mesmo espacinho e vou fazer mais um, né? Então, continuamos aqui, é o mesmo processo que a gente tava fazendo nas carreiras antes na peça, né, da bolsa. Então, sempre puxar bem aqui, deixar bem justinho, né? Deixar bem justo. Pra ficar, então, bem bonito aqui o acabamento depois. Agora, eu vou falhar esse e vou vir nesse de novo, né? Fazendo, então, o nosso ponto baixo vazado.
É 2 pontos, né, dentro de um ponto, né? Que nem a gente não faz esse, faz 2 pontos vazados dentro do próximo, né? Dentro do Vzinho do próximo. Tá, então, por toda a carreira até eu chegar ao final, vai ser dessa maneira, né? Então, vai ficando assim. Pra gente ajustar até chegar aqui, né? Chegando aqui, a gente vai fazer o mesmo processo, né, que a gente fez aqui, né? O meu já tá pronto, né, que eu já tô dando a volta, né? E vou fechar com pontos baixíssimos aqui, né? Mas, então, o mesmo que a gente fez aqui desse lado, vai ser feito nesse lado aqui, né? Então, o meu já tá pronto, já fiz esse outro aqui, e vocês podem, então, quando terminar esse, fazer esse lado aqui. Eu vou terminar, então, até aqui com meus pontos, né, baixos aqui, né? Então, fazendo, né? Deixo esse, faço esse, né? 2 vezes, né? Esse ponto, então, eu vou fazer aqui. Deixo esse, venho no próximo, né? É bem fácil de fazer essa bolsa, né? E tem a opção de você ajustar ou não, né? Fica bonito dos dois jeitos, né? Então, aí vai ficar a critério de vocês, né? Quererem ou não ajustar. Deixo esse, venho no próximo, né? E assim eu vou fazendo, então, até chegar no final da carreira ali, né? Quando chegar no final da carreira, vocês têm que lembrar que quem vai fazer o ajuste tem que deixar 2 pontos aqui antes de terminar, né, a carreira, para fazer, então, o ajuste. Vai ser dessa maneira assim, então, simples assim, né? Pessoal, cheguei aqui no final da carreira da nossa bolsa, né? Eu vou vir aqui, então, e vou fechar com um ponto baixíssimo, né? Eu deixo aqui as minhas laçadinhas, né, do ajuste que a gente fez aqui, venho aqui, então, e faço um ponto baixíssimo. Então, ficando dessa maneira nossa bolsa. Fechei aqui com ponto baixíssimo, né? No nosso ajuste da bolsa, então. Ficando dessa maneira aqui. Então, eu vou... Depois é pra arrumar melhor, né? Que ela vai ficar pra dentro, esse ajuste, né? Aqui, que nem ficou aqui pra dentro, né? Então, depois a gente arruma melhor quando a gente terminar, então, a bolsa. Aqui, agora, então, a gente terminou com os ajustes, né? Já fizemos uma carreira de pontos vazados, né? Normalmente. E pra fazer, então, pra finalizar ela, a gente vai fazer um ponto baixíssimo sobre a volta de toda a bolsa, né? Então, vai puxar bem aqui, né? Vai vir, então, no próximo espacinho, né? Aqui no próximo espacinho vai fazer um ponto baixíssimo. Então, a gente vai percorrer a carreira com ponto baixíssimo sobre toda a peça, né? Então, a gente pode vir nesse espacinho Pode vir aqui, né, nessa... 2 laçadinhas, né? E fazer, então, um ponto baixíssimo. Então, agora vai ser assim. Pra terminar, então, a nossa peça, né? Então, é uma peça que vai rápida pra fazer, né? Não é difícil de fazer, então, essa bolsa. Então, vai ser assim, um ponto baixíssimo pra cada laçadinha aqui, né? Pra ficar um detalhe, então, na nossa bolsa, né? Ó, e ela vai ficar firme também aqui, né? Vai firmar, então, a nossa bolsa. Vai ficar com esse detalhezinho aqui bem bonito, né? Então, eu vou percorrer toda a carreira fazendo, então, um ponto baixíssimo, né? Em cada laçadinha, ó. Cada laçadinha vai ser um ponto baixíssimo. A gente vai fazer.
Aí vai ficar esse desenho bonito, né? E vai ficar um acabamento bom e firme, né? Então, toda a volta agora é com ponto baixíssimo, até chegar aqui no final, né? Então, pessoal, tô chegando agora aqui no final, ó, quero mostrar pra vocês, então, como tá ficando, né? Tô indo lá dentro, né, ó, com a ajuda da minha mão por dentro da bolsa, né? E tô pegando aqui, né? Então, e trazendo e fazendo a laçadinha, né? Tô terminando aqui agora. Acho que é um detalhe bem bonito na peça. Então, agora tô terminando, ó. Então, ponto a ponto, né, a gente vai buscando lá a laçadinha e vai fazendo, né? Então, agora cheguei ao final aqui. Tá? Eu vou fazer um pontinho aqui fechado, né? Vou... Aqui, ó. Pego, então, né? A última laçadinha, vou passar por dentro. Ajusto bem, né? Um pouquinho aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Então, dessa maneira aqui, né? Então, agora, eu vou vir aqui por dentro, né? Por dentro e vou puxar, então, esse meu fio, né? De volta aqui, né? Pra fechar, então, essa minha laçadinha aqui, né? Pra finalizar, então, essa carreira que a gente fez com o nosso fio que sobrou, né? Então, vou puxar aqui por dentro, né? Pra gente depois fazer o acabamento. Então, ficou dessa maneira aqui, ó, esse detalhezinho aqui, né? Com esse fio que a gente fez, né? Deixou pra fazer por último. Então, pessoal, essa parte da nossa bolsa tá pronta, né? Eu só não cortei o fio aqui ainda, mas tá pronta. Agora, eu gostaria de mostrar pra vocês o que eu vou usar nela. Eu vou usar uma corrente, né? Então, eu vou usar uma corrente. Eu tenho dois tipos de corrente, né? Eu tenho essa corrente aqui, né? Que é a corrente escurinha, né? Que dá pra ser usada, né? E também tem uma dourada, né? Daí vai ficar a critério de vocês, então, qual vocês vão desejar usar, né? Então, eu tenho essa aqui. Também vou usar esses engatezinhos aqui, ó, né? Pra gente colocar, então, nas alças, né? Então, a gente vai colocar esse nas alças. E pra fechar a nossa bolsa, aqui, a gente vai usar aqui bem no centro da bolsa, né? Bem no meio aqui da nossa bolsa, a gente vai ter um fechamento também, ó. Eu vou usar esse daqui, ó. Esse botão aqui, né? Ele é tipo uma pressãozinha. Então, esse botão a gente costura, né? Por dentro e ele vai fechar aqui a nossa bolsa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então. Como que é esse botãozinho aqui, ó. Ele abre aqui, ó. Ele é de pressão, né? Tipo um imã que puxa, né, ó. E a gente vai costurar aqui nessas argolinhas, então, dentro da bolsa, né? Então, vai pegar uma agulha e vai costurar aqui nessas argolinhas dentro, né? Assim. Então, cada um, né, costura o seu, depois vocês podem fazer, né? E costurar, procurar costurar, então, bem certinho ali, né? Pra ele dar, ó, pra ele ficar fechar depois, né, a nossa bolsa. Então, esse aqui vai ser o nosso botãozinho, né, de pressão, né? Que vai fechar a nossa bolsa. Aí, vocês podem escolher, né? Ou usar a corrente dourada, né? Ou vocês podem usar, então, essa corrente dessa escurinha assim também, né? Eu trouxe essa, é um outro modelo, né, de corrente, que é muito usado em bolsa, né? Pode ser usado. Também pode ser feita a alça, né? Essa vai ser a nossa alça, né? Pode ser feita um pedaço de alça mais ou menos assim, né? E o resto de
crochê, né? A alça de crochê. Aí vai depender de que vocês vão querer usar, né? Também aqui, ó, a gente pode ser utilizado uma alça para fazer ela para pegar a bolsa na mão, né? Então, pode ficar uma bolsa de mão, né? E pode também ficar com a alça, né? E aqui, então, vai ser assim, vocês vão pegar a argolinha, né? Aqui, vão abrir a argolinha aqui e vão colocar, então, assim, ó, né? E aí, vocês só vêm e olham bem aqui onde é que vocês querem colocar, aqui fica um espaço, ó, onde é que a gente fez ali o ajuste, né? Se não fez o ajuste, também pode achar pegar a parte mais firme que tem, né, da bolsa, né? E fazer aqui, ó. Ela vai ficar assim, então, o engate da nossa bolsa, ó, vai ficar bem bonito assim. E aí, a gente pode ser utilizada assim, né? Aqui. Também pode ser utilizada de outra maneira, né? Se tu quiser colocar ela diferente, né? Quiser colocar ela assim e daí colocar aqui a corrente, né? Mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, né? Eu vou colocar a corrente aqui, ela vai ficar, então, com o engatezinho pra baixo assim, dessa maneira. E aqui, então, é opcional também fazer a alcinha, né? Se quer fazer a alcinha pra pegar a bolsa de mão, também dá, né? Notem que aqui ela ficou com espaço não ficou um espaço muito grande, porque a gente ajustou, né? Então, tem que ver uma alça que dê mais ou menos aqui, né? Então, eu vou terminar aqui de fazer e mostro pra vocês, então, como ficou, né? Então, vocês já viram que a gente vai fazer assim, né? Abrir aqui e colocar a corrente. E aqui, então, a gente só vai costurar o botãozinho de pressão aqui no meio, né? E aí, se eu fizer a alça pra pegar de mão aqui, eu mostro pra vocês também como fazer a alça, tá bom? Eu vou deixar aqui, vou ir fazendo aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal, tô chegando agora aqui no final, ó, quero mostrar pra vocês, então, como tá ficando, né? Tô indo lá dentro, né, com a ajuda da minha mão por dentro da bolsa, né? E tô pegando aqui, né? Então, e trazendo e fazendo a laçadinha, né? Tô terminando aqui agora. Acho que é um detalhe bem bonito na peça. Então, agora tô terminando, ó. Então, ponto a ponto, né, a gente vai buscando lá a laçadinha e vai fazendo, né? Então, agora cheguei ao final aqui. Tá? Eu vou fazer um pontinho aqui fechado, né? Vou aqui, ó. Pego, então, né, a última laçadinha, vou passar por dentro, ajusto bem, né? Um pouquinho aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Então, dessa maneira aqui, né? Então, agora, eu vou vir aqui por dentro, né? Por dentro e vou puxar, então, esse meu fio, né, de volta aqui, né? Pra fechar, então, essa minha laçadinha aqui, né? Pra finalizar, então, essa carreira que a gente fez com o nosso fio que sobrou, né? Então, vou puxar aqui por dentro, né? Pra gente depois fazer o acabamento. Então, ficou dessa maneira aqui, ó, esse detalhezinho aqui, né? Com esse fio que a gente fez, né? Deixou pra fazer por último. Então, pessoal, essa parte da nossa bolsa tá pronta, né? Eu só não cortei o fio aqui ainda, mas tá pronta. Agora, eu gostaria de mostrar pra vocês o que eu vou usar nela. Eu vou usar uma corrente, né? Então, eu vou usar uma corrente, eu tenho dois tipos de corrente, né? Eu tenho essa corrente aqui, né? Que é a corrente escurinha, né? Que dá pra ser usada, né? E também tem uma dourada, né? Daí, vai ficar a critério de vocês, então, qual vocês vão desejar usar, né? Então, eu tenho essa aqui.
Também vou usar esses engatezinhos aqui, ó, né? Pra gente colocar, então, nas alças, né? Então, a gente vai colocar esse nas alças. E pra fechar a nossa bolsa, aqui, a gente vai usar aqui bem no centro da bolsa, né? Bem no meio aqui da nossa bolsa, a gente vai ter um fechamento também, ó. Eu vou usar esse daqui, ó. Esse botão aqui, né? Ele é tipo uma pressãozinha. Então, esse botão a gente costura, né? Por dentro. E ele vai fechar aqui a nossa bolsa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então. Como que é esse botãozinho aqui, ó. Ele abre aqui, ó. Ele é de pressão, né? Tipo um imã que puxa, né, ó. E a gente vai costurar aqui nessas argolinhas, então, dentro da bolsa, né? Então, vai pegar uma agulha e vai costurar aqui nessas argolinhas dentro, né? Assim. Então, cada um, né, costura o seu, depois vocês podem fazer, né? E costurar, procurar costurar, então, bem certinho ali, né? Pra ele dar, ó, pra ele ficar... fechar depois, né, a nossa bolsa. Então, esse aqui vai ser o nosso botãozinho, né, de pressão, né, que vai fechar a nossa bolsa. Aí, vocês podem escolher, né, ou usar a corrente dourada, né, ou vocês podem usar, então, essa corrente dessa escurinha, assim, também, né. Eu trouxe esse, é um outro modelo, né, de corrente, que é muito usado em bolsa, né, pode ser usado. Também pode ser feita a alça, né? Essa vai ser a nossa alça, né? Pode ser feita um pedaço de alça mais ou menos assim, né? E o resto de crochê, né? A alça de crochê. Aí vai depender de que vocês vão querer usar, né? Também aqui, ó, a gente pode ser utilizado uma alça para fazer ela para pegar a bolsa na mão, né? Então, pode ficar uma bolsa de mão, né? E pode também ficar com a alça, né? E aqui, então, vai ser assim. Vocês vão pegar a argolinha, né? Aqui, vão abrir a argolinha aqui e vão colocar, então, assim, ó, né? E aí, vocês só vêm e olham bem aqui onde é que vocês querem colocar. Aqui fica um espaço, ó. Onde é que a gente fez ali o ajuste, né? Se não fez o ajuste, também pode achar pegar a parte mais firme que tem, né, da bolsa, né? E fazer aqui, ó. Ela vai ficar assim, então, o engate da nossa bolsa, ó, vai ficar bem bonito assim. E aí, a gente pode ser utilizada assim, né? Aqui. Também pode ser utilizado de outra maneira, né? Se tu quiser colocar ela diferente, né? Quiser colocar ela assim e daí colocar aqui a corrente, né? Mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, né? Eu vou colocar a corrente aqui, ela vai ficar, então, com o engatezinho pra baixo assim, dessa maneira. E aqui, então, é opcional também fazer a alcinha, né? Se quer fazer a alcinha pra pegar a bolsa de mão, também dá, né? Notem que aqui ela ficou com espaço não ficou um espaço muito grande, porque a gente ajustou, né? Então, tem que ver uma alça que dê mais ou menos aqui, né? Então, eu vou terminar aqui de fazer e mostro pra vocês, então, como ficou, né? Então, vocês já viram que a gente vai fazer assim, né? Abrir aqui e colocar a corrente. E aqui, então, a gente só vai costurar o botãozinho de pressão aqui no meio, né? E aí, se eu fizer a alça... para pegar de mão aqui, eu mostro pra vocês também como fazer a alça, tá bom? Eu vou deixar aqui, vou ir fazendo aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, vou mostrar ainda pra vocês antes a corrente dourada também, né? Pra vocês terem uma, assim, noção de como vocês querem fazer, ó. Tem essa corrente dourada assim, né? Que pode ser colocada. E daí pode ser utilizada essa escura também, como eu já mostrei pra vocês, né? Mas eu acho que eu vou colocar essa dourada, né? Que ela já é um amarelo, né, a bolsa, e daí a dourada acho que vai combinar melhor, né, então com a minha bolsa, eu vou usar a dourada. Claro, a preta tá mais escurinha, né,
tem um tomzinho de prateadinho mais escuro, né? Dá pra ser colocada também, né? Eu até tô dizendo que ela já é mais escurinha, tipo meio pretinha, né? Também vai ficar bonito, dá um destaque também, né? Aí vai ficar na opção de vocês, né? Então, mas eu acho que eu vou colocar essa dourada, então, aqui, né? Então, essas correntes aqui a gente compra por metro, vou falar pra vocês também, a gente compra por metro, né? Nos armarinhos, né? Eles têm, então, pra vender por metro essa correntinha aqui, né? Pra gente colocar na nossa bolsa. Também pode ser feito com o cordão mesmo do fio náutico, né? Aí vai depender de vocês, né? Também, se querem fazer a alça. Eu vou deixar um modelo, vou fazer um modelinho aqui de alça com o fio náutico, pra também você ter essa opção, né? De usar a alça de fio, né? Com fio náutico também, que fica bem bonito também. Então, pessoal, aqui eu vou usar essa corrente, né? Como eu já falei pra vocês. Então, eu resolvi usar essa corrente dourada, né? Mas eu ia colocar aqui o gominho, mas eu não quero que ela fique virada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui nesse espacinho que tem aqui, ó. Que a gente fez aqui reduziu, né? Acho que a gente reduziu aqui. Aqui eu vou prender, então, esse meu engatezinho aqui, né? Pra ele, então, ficar assim mais firme e ficar bonitinho. Assim eu vou prender. Não vou só colocar assim, né? Aqui pra segurar. Vou deixar mais preso ele aqui, ó. Então, eu vou costurar ele aqui, né? Então, com a minha agulha de tapeçaria, eu vou vir, né, com uma linha e vou costurar ele aqui, pra ficar também mais resistente, né? Então, costurando aqui, já vai ficar pronto, então, a nossa bolsa, né, com o nosso engatezinho aqui, né, de abrir e fechar, tá bom? Então, vai ser dessa maneira, vamos costurar aqui. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu vou costurar, então, né? Então, a gente vai vir aqui, ó. Tem esse espacinho, né, que a gente deixou aqui, que fica meio abertinho aqui. Aqui a gente vai colocar, então, a nossa... A gente fez a redução, né, ele fica um pouquinho abertinho aqui, né. Então, eu vou aproveitar pra costurar, então, o meu engatezinho aqui, né. Então, eu tô chamando de engate, mas se vocês forem comprar, se chama mosquetão, tá bom? Então, vocês podem procurar por esse nome. Então, eu vou colocar aqui, né? E vou passar, então, ó. Vou passar assim, pra nós prender, né? Várias vezes, umas laçadinhas assim, ó. Venho por dentro aqui, né? E vou vir, então... prendendo a nossa alcinha. Venho aqui, né, nesse espacinho, ó. E vou vir prendendo, então, e arrumando pra ela ficar bem bonitinho, né? Então, podemos fazer várias laçadinhas aqui, vai ficar bem presa, né? E esse fio náutico, pra gente dar o acabamento nele, a gente faz o acabamento nele com a gente tem que queimar a pontinha, né, dele. Então, vocês vão pegar aí e vão queimar a pontinha dele. Vou passar mais uma vez aqui, ó. Então, temos que não deixar ele ficar muito preso aqui. Deixa eu ver aqui. Puxar de novo aqui. Eu tô costurando com o fio duplo. Por isso que ele fica um pouquinho mais difícil de tirar aqui, né? Na hora de tirar ele fica um pouquinho mais difícil. Mas é melhor eu costurar com o fio duplo pra ele ficar mais firmezinho, né? Ó. Vocês acham aí o lugar... ó, sempre firmando bem firme, porque aqui ele não vai ficar com elasticidade daí, né? Se a gente firmar ele bem firme, ó. Então, né, eu tô costurando com o fio duplo.
ficando dessa maneira aqui, ó. Vai ficar ele bem firme. E daí eu quero passar mais aqui pra não deixar ele... Quero deixar ele mais parelhinho aqui, ó. Pra ele não ficar jogando muito assim, ó. Então, eu vou vir aqui, vou continuar, então, firmando aqui. Né? Tá assim. Eu deixei ainda um fiozinho pra arrematar ali, que eu terminei, pra me mostrar pra vocês uma coisa. Quando a gente termina, deixar esse fiozinho aqui, porque vai por dentro. A gente vai esconder ele todo por dentro e depois vai queimar a pontinha, né? Pra ele poder, então, ficar bem firmezinho e não... Ó, pessoal. Ficou dessa maneira aqui, então. Ó, bem preso, né? Nesse espaço, então, ali que a gente tinha aqui, ó, nesse espacinho ali, né? Que sobrou, que ficou abertinho, a gente vai poder fazer assim, então, né? A nossa costura. Ó. Eu vou passar mais uma vez a agulha ali, né? E daí já vou deixar a linha por dentro, que daí já fica o acabamentozinho melhor, ó. Passar mais uma vez aqui. Vocês vão ir vendo aí, né? Como é que vocês vão fazendo aí. Mas é dessa maneira aqui, ó. Daí eu vou passar pra me deixar por dentro agora, porque eu vou fazer o arremate lá dentro da bolsa depois, né? Mas eu passei fio duplo, então, né? Pra ele ficar bem firme. Fica muito linda essa bolsa, né? Fazendo dessa maneira aqui, né? Então, vai ser assim que vai ficar. Eu não coloquei ainda meu... Vou colocar daqui um pouquinho, né? Só vim mostrar aqui pra vocês. Então, na outra alça, vocês vão fazer a mesma coisa, então, né? Vão vir aqui, vão prender ela aqui. Que fica bem firme e depois esconder o fio. A gente vai atar lá dentro, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui já. Eu vou cortar aqui. Ó. Vamos cortar assim, deixar um espaço assim pra gente... Ó. A gente vai vir aqui, ó. E já vai atar firme assim. E aqui a gente vai escondendo depois o fio pra dentro, né? Esse fiozinho também eu vou esconder ele pra dentro depois. A gente vem puxando ele, né? Pode até pegar uma agulha mais fina, né? Que consegue entrar melhor aqui. E daí vai... Começou de novo, pessoal, a chuva aqui bem forte. E o barulho, às vezes, se tiver barulho, é da chuva. Então, que tá bem forte aqui hoje de novo. Agora que eu tô gravando aqui, começou a chover. Então, vocês cuidam daí pra deixar tudo certinho, né? Lá os pontos, pra ficar tudo pra dentro, firmezinho aqui. Né? Pra não ficar os pontinhos aparecendo pra fora. Deve ficar dessa maneira aqui, então. Eu vou fazer a outra aqui, né? E já volto com vocês mostrando, então, a nossa bolsa pronta já, né?